Boa noite, pessoal. Eu sou José Carlos, sou jornalista e eu escrevo histórias sobre pessoas comuns, pessoas que não são celebridades. E as pessoas me perguntam como é que isso aconteceu. Eu digo, aconteceu, simplesmente, mas como isso não é resposta nenhuma, eu fui procurar lá no meu passado uma explicação e talvez esteja lá na Ilha da Madeira, de onde a minha família veio. É um lugar muito pequenininho, ninguém tem nada para fazer, ficava olhando para os navios, certamente dizendo, olha lá aquela, olha lá aquele. Bom, aquela ali é minha bisavó Matilde, e aquela com a seta é minha avó Martinha, e todos os filhos da minha avó. E toda essa história eu acho que tem a ver com as duas. A minha avó Matilde era uma mulher muito engraçada, e a Martinha é bordadeira, ela está viva, tem 91 anos, mora na Vila Leão. E em volta da Martinha ficavam as pessoas ouvindo histórias que ela contava enquanto bordava. Eu acho que tem tudo muito a ver com o que a Martinha faz até hoje. A gente adora ouvir a mesma história de gente comum, que não aconteceu nada na vida delas de excepcional. E essa aí é a filha mais velha da Martinha, aquela menina com laço, é a Judite. E atrás está, uma é a madrinha dela e a outra era uma tia muito carola. Eu descobri esses dias que a madrinha da minha mãe era puta, mas ela casou com um homem muito rico e se tornou com o direito de ser madrinha da minha mãe. Mas a minha mãe não saiu bordadeira nem contadora de história, ela saiu rezadeira. Ela ouve as histórias dos outros, escreve na Bíblia, reza e conta só para Deus. No Brasil, com 16 anos, a Judite casou com o José, que é o meu pai. Bom, o meu pai é bem ao contrário da minha mãe. Ele sabe a vida de todo mundo, geralmente as piores coisas. E ele tem uma banca de jornal. Ele era o segundo cara que mais vendia jornal aqui em Curitiba, porque o cara entrava e sabia que estava desempregado, dizia, vizinho, caderno de emprego, tá, que é uma beleza. E o cara comprava. Era assim que ele fazia. Então, eu acho que essas coisas todas foram formando um pouco o meu gosto pelas histórias. Eu pensei em ser várias coisas. Eu pensei em ser motorista, né, como vocês estão vendo aí nessa foto. Mas logo eu vi que não era muito o meu negócio. Faz muito tempo já, uns 2 anos, que eu não dirijo. Bom, no próximo slide, eu vou adiantar o expediente, né? Esse aí é quando eu pensava em ser músico, mas, como me disse um amigo, você gostava da música, mas a música não gostava de você, né? Então, também desisti dessa história. E tem uma outra coisa que eu tentei ser, que vocês vão ver logo, todo mundo tentou, também pensou em ser na vida, era astronauta, né? Mas também, né, não houve possibilidade disso acontecer. Bom, é aí esse tempo. Eu esqueci de falar que a minha avó Marta, o nome dela, na verdade, é Matilde, porque na Ilha da Madeira, como tem pouca gente, todo mundo tem 2 nomes, né? Então, um nome de batismo e outro nome, né? Eu também sou José Carlos, então eu sou Zeca, José Carlos. Então, cada um desses personagens tentou ser alguma coisa. Eu acho que isso também explica. Quando eu vou contar a história de alguém, eu tenho que descobrir que outro nome ela tem, que outra cara ela tem. Quem que me ajudou? O Amos Oz. Quando me convidaram para escrever sobre pessoas, eu li uma entrevista dele que me deixou muito emocionado. E ele dizia assim, há mais verdade no quintal das pessoas do que no jardim da frente. A melhor coisa que a gente faz é imaginar o outro. Os tiranos não imaginam o outro. E também influenciou muito na contação dessas histórias a Mayra Kalman, que é uma blogueira norte-americana que persegue pessoas na rua. Eu também li uma entrevista sobre ela, fiquei muito encantado. Ela tira foto de gente super comum, uma mulher carregando sacola, e ela vai lá nos poetas, nos prosadores, e descobre coisas que podem ter a ver com aquelas pessoas. Foi assim, graças a todos esses meus padrinhos, a minha bisavó engraçada, a minha avó bordadeira, minha mãe rezadeira, meu pai jornaleiro, que eu cheguei a gente como Cosme, o romântico de Arapoti. Ele trabalha na Igreja Universal do Reino de Deus, trabalha na SIC e escreve poemas. Esse aí é o Elcio, taxista na pracinha do Batel. Ele tem dentro do carro dele um álbum com fotos de Curitiba antiga. E o cara está passando na Vicente Machado e ele diz, olha como era a Vicente Machado, olha como era a Marechal Deodoro. E tudo fica mais interessante, é um cinematógrafo, né? Esse cara estava lá, ele está lá, a gente pode passar por ele. Esse daí é o De La Rovere, ele é violinista, ele é gari, ele guarda o violino ali no buraco da calçada do século XVII. Esse cara está lá, a gente passa por ele todo dia. Fui por contar a história, de perguntar quem é esse cara, né? O que a minha avó Martinha diria sobre esse cara, que eu cheguei nele, puxei conversa e descobri essa história. Vocês vão ver, essa senhora, por exemplo, é a dona Liege. Eu passo todo dia na rua Miranda Tamandaré, está escrito lá, aulas particulares. Um dia eu fiz como todo mundo devia fazer, bati no portão, perguntei à senhora dona Liege como que é para ter aula particular, e lá no fundo da casa dela
tem uma escolinha com carteiras daquelas que tem tinteiro, como era antigamente. As crianças, há 50 anos, ela recebe gente lá. Essa aí é uma torre que tem no Abranches. Está lá essa torre, a gente passa e vê, tem 21 metros. É a casa de um advogado, o Rodolfo Rei, ele está lá, mora com o filho, eles são violinistas, eles estão lá, de repente, um diz para o outro, vamos tocar Brahms, vamos tocar Brahms. E estava lá, foi incrível, eu nunca pensei que essas duas pessoas existiam. Essa aí é a Salete Arruda. Quando ela quer protestar com alguma coisa, ela levanta a blusa, mostra os seios, ela se amarrou numa árvore ali no Bigorrilho, quando acabaram com o Clube Juventus. Então, assim, no dia ela mostrou os peitos para o fotógrafo, né? Então, poxa vida, se eu tivesse preconceito contra a Salete, minha vida seria bem mais sem graça. Esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida de contador de história de gente comum. Essa mulher mora na pracinha do Batel, a mesma pracinha onde está lá o Elzo taxista. Ela sobreviveu ao nazismo. Quando ela chegou no Brasil, ela disse, eu vou ser feliz, eu não vou chorar a vida inteira. E começou a imitar a Rita Hayworth. Ela é a primeira mulher de fumar ipiteira em Curitiba. Esse aí é o guarda de uma escola na Vista Alegre. Ele escreve poesia igual o Paulo Leminski. Né? Na hora do recreio, ele fica lá contando histórias. Tinha que ter batido no portão da escola, entrado e visto. Foi muito emocionante. Descobri esse cara, assim como tantos outros. Pausa. E esse daí é o Leonardo. Esse menino, ele vende quadrinhos no centro da cidade, né? Ele desenha histórias e quando ele vê dois casais de namorado, ele diz assim, você não vai comprar para ela? Ele sabe que namorado nunca nega nada para namorado. Vocês sabem, né? E foi assim, toda vez que eu encontro essas pessoas, eu confesso que eu agradeço ao Amos Oz, à minha avó, né? E fico pensando mesmo, como é que elas viriam essas histórias? Agradeço, porque graças a eles tudo isso acontece.